Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o River Plate de Asunción, no Paraguai, que será o adversário do Corinthians na próxima quinta-feira pela estreia do Timão na Copa Sul-Americana. O Corinthians está num grupo que, de certa forma, não é dos mais complicados, né? Acho que uma das grandes complicações do Timão, inclusive, não somente neste grupo da Copa Sul-Americana, mas também na temporada de 2021, ao menos pelo que está acontecendo neste momento dentro de campo, pelas performances da equipe dirigida pelo Mancini dentro de campo, a gente percebe que um dos grandes adversários da equipe de Parque São Jorge é, na verdade, o próprio Corinthians. O Corinthians hoje vive muitos desajustes como equipe, desajustes que nunca são resolvidos. O Mancini parece que, realmente, depois de muito tempo, né, já no comando do Timão, mesmo com o problema de ter um elenco muito grande, com pouca relevância, com muitos jogadores para uma mesma posição, ausência de alguns outros para outras posições, um elenco muito confuso, muito mal formado, muito mal construído, né, sobretudo pelo antigo, né, homem do futebol do Timão, que era, né, aquele que hoje é o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Né? Então a coisa não é tão simples para o Mancini arrumar uma equipe no meio daquele, né, monte de jogadores, mas muitos jogadores. Né? O Sub-23 tem mais de 4.845 jogadores, né? Juntando com o elenco profissional dá mais de 24.944 jogadores, mas enfim, isso foi a gestão do Duílio, né? Quando ele era um homem de futebol, do André Sanches, né? E foi uma gestão tão perfeita, tão maravilhosa, né, gente, que ele foi alçado à condição de presidente do Timão, né? E isso só para percebermos como as coisas andam bem lá em Parque São Jorge, né? Enfim, deixemos de lado tudo isso e falemos um pouco da Copa Sul-Americana. O grupo é um grupo tranquilo, né? Embora o Peñarol pode complicar um pouco. O Peñarol é uma equipe grande no cenário sul-americano, mas está muito longe, né, de ser hoje aquela equipe que já foi um dos gigantes do continente no passado. É uma equipe que está decadente não somente no cenário futebolístico sul-americano, mas curiosamente até mesmo no cenário futebolístico do próprio Uruguai. Contudo, essa equipe pode complicar bastante neste grupo, porque hoje é dirigida pelo Maurício Larriera, né, que é um técnico bem interessante no sentido de conseguir mudar bastante as partidas durante o jogo. O Larriera é um técnico que eu gosto bastante, né, e que pode fazer com que essa equipe se construa bem mais rapidamente do que parece. Esse Peñarol, como eu disse, é uma equipe frágil, muito ruim, até mesmo para o cenário uruguai. Ele hoje é uma equipe bem frágil, mas é uma equipe que está ganhando construção com o Larriera e pode sim melhorar bastante, e nesse sentido complicar para o Timão. Nesse grupo, só falando rapidamente, o Huancayo é uma equipe de um futebol que é o mais decadente hoje da América do Sul, que é o futebol peruano. O Huancayo é um dos representantes desse futebol e é uma equipe muito confusa, uma equipe que se joga muito para frente, e às vezes deixa a defesa desguarnecida, pode levar muitos gols dessa equipe. Contudo, ela não pode levar muitos gols do Corinthians e até mesmo do Peñarol. Contudo, ela não é, o Huancayo não é, na verdade, a pior equipe desse grupo. A pior, na verdade, é o River Plate de Asunción, no Paraguai, a equipe que o Timão vai enfrentar, como eu disse, já na próxima quinta-feira. Realmente, esse grupo pode ser tranquilo, desde que o Corinthians consiga ser minimamente o Corinthians, mas ainda que seja um grupo, ainda que o Corinthians não consiga ser minimamente esse Corinthians que todo mundo espera, que o seu torcedor espera, esse Timão pode perfeitamente vencer o River dentro e fora de casa, porque essa equipe hoje, dirigida pelo Henrique Landaida, que é uma equipe realmente muito frágil, gente, muito frágil tecnicamente. Mas o pior não é somente isso, ela é muito frágil também do ponto de vista técnico, né? Tecnicamente não é frágil tecnicamente e também é muito frágil do ponto de vista tático. Curioso é que quando a equipe não tem bons jogadores técnicos, né, em geral, na América do Sul, elas costumam ter ali uma mínima organização tática, né? E essa mínima organização gera certa relevância para a equipe. A gente não vê isso no River de Asunción, né? Bom, antigamente o antigo treinador, que era o Jara, não conseguia fazer a equipe jogar, ele praticava um 4-4-2, chega depois de levar pancada de todos os lados, ele é demitido e chega o Henrique Landaida para comandar essa equipe. O Landaida mantém o 4-4-2 como proposta de jogo. A ideia é, na verdade, se trancar no seu campo de defesa e sair para o contragolpe.
Contudo, essa é a ideia, mas nem sempre ela funciona, porque em alguns momentos a gente vê o River atuando muito, com muita gente lá no campo de ataque. Eles acreditam muito no jogo e vão embora para o campo de ataque. E aí, meus amigos, para recompor, a recomposição defensiva desse River Plate é uma das coisas mais horrorosas que tem hoje na América do Sul. Parece coisa realmente de amador. É jogador que não sabe correr, não sabe retorna pelo lugar errado. É zagueiro que, quando retorna, se confunde com o lateral que se confunde com meia que se confunde com o atacante. É um negócio realmente, né, daqueles mais assustadores de se ver. Pelo menos tem sido assim na temporada. É muito curioso que essa equipe, ela elimina da Sul-Americana no confronto Guarani, né, no confronto paraguaio, né, a equipe do Guarani, que hoje é uma das melhores lá do futebol paraguaio, né, tá crescendo muito, mas tudo deu errado para o Guarani nesses dois jogos contra o River, o inexpressivo River Plate de Asunción, que acaba levando essa classificação e hoje está no grupo do Timão. Para vocês terem uma ideia, essa equipe disputou até agora 12 partidas no campeonato paraguaio e tem uma vitória. Tem uma vitória que foi a vitória que fez com que os torcedores acreditassem, os poucos torcedores, os catados torcedores, aqueles que você tem realmente muita dificuldade para identificar do River Plate de Asunción, né, fez com que a vitória que fez com que eles acreditassem que o Landaida poderia dar jeito nessa equipe e o técnico Henrique Landaida não conseguiu, porque de fato a equipe é muito complicada mesmo. Venceu por 1-0. E aí depois disso teve uma vitória, portanto, teve 3 empates, né? E teve 7 derrotas. Uma vitória, 3 empates e 7 derrotas, gente, é realmente algo para se pensar, né? É muito pouco competitiva de fato. Ela marcou 7 gols nesses 12 jogos, né? Ou seja, menos de um jogo por partida na média. Levou simplesmente 24 gols. Tem um saldo negativo de 17 gols. É o último colocado neste momento, né, no Campeonato Paraguaio e certamente deverá ser a equipe que vai voltar para a segunda divisão do futebol Guarani ao fim da temporada. De fato, é uma equipe hoje muito perdida, sem identidade de jogo, uma equipe que planeja, tenta jogar, como eu disse, no contragolpe, mas se complica muito nessa proposta, quando muitos dos seus jogadores vão para frente, os dois laterais avançam, né? Um dos zagueiros também geralmente avança, vai para a posição de volância, porque os volantes se mandam para o campo de ataque. A coisa é muito feia mesmo de se ver, realmente é algo bem complicado, é um tipo de futebol que a gente costuma ver muitas vezes, em alguns momentos, né, porque hoje já não é muito mais comum a gente presenciar esse tipo de futebol, mas ainda existe um caso ou outro, num lugar ou outro, tal, o tal do futebol de várzea mesmo, né? Então, no futebol de várzea, a gente às vezes até vê alguns jogadores interessantes, alguns jogadores técnicos, né? A gente até gosta, fala, esse cara poderia ser profissional. Então, tecnicamente, você se depara, às vezes, na várzea com outro jogador interessante, mas o que você raramente vê na várzea é organização tática das equipes que nela jogam. Eu diria para vocês que o River Plate de Asunción era uma equipe que taticamente parece de várzea e tecnicamente às vezes a gente não consegue identificar nem mesmo um ou outro jogador na equipe, assim como a gente vê na várzea. Na várzea a gente vê um outro que era bom tecnicamente, no River nem isso a gente vê. Mas eu diria para vocês, né, que na verdade no futebol profissional, às vezes um time tem até alguns jogadores que tecnicamente são interessantes. E eles não conseguem se destacar, ao contrário do que acontece muitas vezes na várzea, porque no futebol profissional uma equipe precisa de ajustes táticos, né? E esses ajustes, quando eles são no nível profundo, até mesmo os jogadores médios conseguem se destacar. Quando o contrário também acontece, ele prevalece, quando há um nível de desajustes, né, de falta de ajustes nessa equipe, e quando isso também é profundo, até alguns jogadores que tecnicamente são interessantes, o futebol deles acaba não aparecendo. Aliás, a gente percebe isso no próprio Corinthians, que hoje é uma equipe muito desajustada, e até em função disso, alguns garotos, né, alguns jogadores que poderiam se destacar, nem sempre acabam conseguindo jogar nessa equipe do Corinthians. Então, nesse sentido, tem aí alguns jogadores que poderiam ser interessantes. Tem o Gianluca Fateca, tem 23 anos, um jogador de meio de campo, veio inclusive do Olímpia, um jogador, eu não entendo porque que o Olímpia emprestou esse jogador para o River, um jogador que pode ter um certo futuro, tem um trato até, de certa forma, refinado com a bola. Gianluca Fateca é um organizador de jogo, provavelmente estará no banco de reservas contra o Timão, porque o técnico Landaida não gosta mesmo de atuar com jogadores mais jovens, né? Nessa linha também, a gente tem ali o Nicolas Morinigo, que é um centroavante jovem, até com uma boa chegada dentro da área, tem um bom remate para o gol, mas também dificilmente entra na equipe. Dos destaques dessa equipe aí, a gente poderia falar, né, dos possíveis destaques, a gente pode falar do Diego Godoy, um jogador de meio de campo, e também do Marcelo Gonçalves, um jogador de meio de campo, mas que joga um pouco mais atrás. Enquanto os dois se apresentam muito na frente, os dois arrematam muito bem, os dois são jogadores da bola parada dessa equipe do River Plate de Asunción. O Marcelo Godoy, inclusive, é o melhor jogador, tecnicamente falando, dessa equipe paraguaia. É o jogador que, se a defesa do Timão precisar se preocupar com algum,
convém que se preocupe muito mais com este do que com outros jogadores da equipe do River Plate. Bem, na verdade, como eu disse, é uma equipe muito frágil tecnicamente, uma equipe que até mesmo a torcida não acredita muito, ela geralmente não apoia muito a equipe, a torcida é muito pequena, é uma torcida de certa forma elitizada, gente com dinheiro que mantém o clube, na verdade, tem poucos torcedores mais simples, né? Esses torcedores, eles em geral não acreditam muito na sua equipe, sobretudo quando essa equipe vai enfrentar um time como o Corinthians, que independente da situação do Corinthians, do momento do Corinthians, eles, torcedores do pequeno River de Asunción, entendem que é um gigante absoluto perto do seu pequeno clube de Asunción. Então o Timão tem tudo para vencer, mas o Timão precisa, antes de quaisquer outras coisas, pensar que tem de parar de ser um adversário de si próprio. E nesse sentido, o Mancini precisa também contribuir um pouco mais para a construção de um melhor jogo, de um jogo mais palatável e mais competitivo nessa equipe do Corinthians. De qualquer maneira, vejo o Timão como favorito para esse confronto, ainda que nas duas etapas, tanto no Paraguai quanto no Brasil, e vejo também o Corinthians com certo favoritismo aí também para ganhar a liderança desse grupo, caso se organize um pouco mais. Se não se organizar, vai lutar ali com o Penharol e é provável até mesmo que fique de fora da próxima fase da Copa Sul-Americana. Obrigado pela gentileza, amigos e amigas, por assistir este vídeo comigo até o final.